Fala, meus queridos geografãs, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia com os conteúdos da 7ª série do EJA. Eu sou o Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. É isso aí, meus queridos geografãs, meus fãs da geografia. A gente vai continuar aqui então com os conteúdos da 7ª série do EJA para as turmas de geografia. E a gente vai dar continuidade na aula de hoje ao conteúdo da aula anterior. Se você perdeu o conteúdo da aula anterior, eu vou deixar um card aqui ou aqui em algum lugar aí para você clicar e voltar e assistir aquela aula. Beleza? Já assistiu? Então, cola que é nóis, bora pro vídeo. O papel das tecnologias. Na aula anterior a gente falou um pouquinho de como as sociedades agrícolas elas transformaram o espaço ao seu redor. Hoje a gente vai ver um pouquinho de como a tecnologia transforma ali o ambiente que está ao seu redor, como o ser humano foi transformando o ambiente a partir do desenvolvimento de novas tecnologias. Para a gente poder falar sobre tecnologia, primeiro a gente tem que entender o que é tecnologia. Então vamos aqui à definição do que é tecnologia, de acordo com o nosso dicionário. Teoria geral e/ou estudo sistemático sobre as técnicas, processos, métodos e meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana, técnica ou conjunto de técnicas de um domínio particular. Então, basicamente, essa aí é a definição de tecnologia. A gente pode entender ela também como conjunto de técnicas desenvolvidas aí pelo ser humano para poder praticar as suas atividades. Atividades que envolvem as mais diferentes áreas, desde a sua alimentação até mesmo ao seu transporte ou lazer. Quando falamos aí das tecnologias, a gente tem que voltar muito antes, lá nos primórdios da humanidade, para entender como que foi esse processo de evolução das tecnologias. E uma das primeiras tecnologias aí desenvolvidas pelo ser humano foi justamente o entalhamento da pedra lascada. Isso mesmo, lá nos primórdios da humanidade, a gente já tinha ali os primeiros seres humanos, eles afiando a pedra para poder fazer alguns equipamentos e ferramentas os quais eles usariam aí para a sua sobrevivência. Ainda durante esse período aí do desenvolvimento humano, dos primórdios da humanidade, podemos colocar que outra tecnologia foi a criação das lanças, aos quais os povos primitivos eles afiavam ali a ponta de algum galho, de alguma madeira mais firme, e eles utilizavam isso como lança para poder caçar. Lembrando que essa prática aí fez com que certos povos antigos pudessem se desenvolver, se alimentar e assim permanecerem vivos. Outra grande descoberta tecnológica que contribuiu muito para o desenvolvimento humano e também para as transformações das paisagens foi o domínio do fogo. A partir do momento em que o ser humano ele começa a dominar o fogo, ele vai poder ali fazer o cozimento dos seus alimentos, vai poder espantar alguns animais predadores que viessem a te ameaçar, entre outras utilidades. Após esse período aí mais primitivo, surgiram então as primeiras sociedades e os seres humanos começaram a construir ali as primeiras vilas, as primeiras cidades, dando origem às primeiras sociedades humanas. Inclusive começaram a surgir aí as nossas sociedades agrícolas, que a gente tinha falado já na aula anterior. E aí, além das sociedades agrícolas, começamos a também criar algumas sociedades urbanas, justamente com essa questão da construção de pequenos vilarejos, pequenas vilas e depois o desenvolvimento das cidades.
Outra tecnologia que aparentemente para a gente parece algo muito simples, mas que revolucionou de uma maneira muito grande a história da humanidade, foi justamente o domínio da escrita, quando o ser humano passou a poder escrever a sua história. Ele passou o conhecimento de uma geração para as demais, a partir do momento em que ele deixava ali um registro desses conhecimentos. Então qualquer um que dominasse a tecnologia da linguagem da época poderia reproduzir ou já partir do meio do caminho para desenvolver novas tecnologias. Ao longo da história, a escrita ela foi se modificando, né? A gente passou a ter vários tipos de escritas diferentes, como, por exemplo, a escrita romana, arábica, entre outros, né? A gente tem até hoje aí chineses, japoneses usando aqueles símbolos aos quais a gente não consegue entender muito bem, mas a escrita lá para eles é completamente inteligível, eles conseguem entender exatamente o que o outro quer passar. A partir do domínio do fogo e também da escrita, o ser humano passou a um próximo estágio de desenvolvimento e passou aí a desenvolver a metalurgia, onde eles aprenderam a dominar a arte de derreter e fundir alguns metais. E aí passou a utilizar essa técnica para a produção de várias ferramentas que conhecemos até hoje. Uma delas, inclusive, é o prego, que passou a ser utilizado aí em grande parte das construções durante muitos e muitos anos. Ainda nessa linha aí temos também a invenção da roda. A roda foi uma tecnologia revolucionária. Ela praticamente transformou de maneira significativa os meios de transporte da época. A gente passa até agora os transportes utilizando-se ali da roda e não mais apenas dos animais domesticados, né? A gente passa até a roda ajudando ali e aumentando significativamente a quantidade de produtos que poderiam ser transportados por uma única pessoa. Ainda falando aí sobre o desenvolvimento da escrita e sua repercussão, as demais descobertas que surgiram a partir daí, podemos citar também, por exemplo, o desenvolvimento das ciências, onde o ser humano passou a ter conhecimentos físicos, químicos, matemáticos e de outras áreas das ciências. E com isso, a evolução ela foi estrondosa. O ser humano ele passou a desenvolver diversos equipamentos e tecnologias como nunca antes visto na história do planeta. Algumas dessas tecnologias passaram a gerar um conforto maior na nossa vida, como por exemplo o papel que utilizamos aí hoje para diversas finalidades, né? Para escrevermos cartas, para fazermos embrulhos, enfim, tem uma infinidade de possibilidades de uso do papel, e ele só pôde existir a partir do conhecimento químico de diversas áreas aí ao longo da história da humanidade. Mas nem tudo nessa história aí de desenvolvimento tecnológico foi bom para a humanidade. Por exemplo, a pólvora ela foi inventada aí com a intenção de fazer aqueles fogos de artifício, aquele espetáculo bonito, só que posteriormente ela passou a ser utilizada também na fabricação de armas, bombas, né, de coisas ali, de artefatos mortais e que viriam e estão sendo utilizados até hoje nas guerras e conflitos ao redor do mundo. Lembrando que o desenvolvimento da pólvora a gente pode colocar aí como precursor para o desenvolvimento de bombas, inclusive bombas atômicas. Caso o ser humano nunca tivesse desenvolvido a pólvora, dificilmente teríamos bombas nucleares, mas nem tudo é ruim também. O ser humano também aproveitou esse conhecimento aí das diversas áreas da ciência para produzir meios de transporte ainda mais eficazes, como por exemplo lá os nossos navios, que eles passaram a ser bastante utilizados
principalmente lá pelo século XV, XVI, período das grandes navegações, onde tivemos aí a descoberta da América e também a descoberta do Brasil. Então, vários acontecimentos e várias invenções a partir do uso das tecnologias possibilitaram aí para a gente uma mudança drástica nas nossas paisagens. Imaginem como seria aqui o continente americano se não houvesse aí as grandes navegações, se não chegassem portugueses aqui nesse território. Será que estaria diferente? Será que estaria do mesmo jeito? Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Gostaria que vocês deixassem um comentário aqui com o nome de vocês para eu saber quem é que está assistindo essa aula aí, tá bom? Não esquece de se inscrever no nosso canal, vou deixar o link aqui para você inscrever. E se você não viu a aula anterior, tá aqui um vídeo aí da aula anterior e uma playlist da nossa série. Valeu, falou, é nóis, fui!